Em relação à Polícia Federal, o Flávio Dino ele segue a cartilha do Lula nos 2 primeiros mandatos e da Dilma no seu mandato e meio, né? Porque falam muito, né, da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal simplesmente porque ele seguiu a prerrogativa constitucional do presidente da República, indicando o Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal e foi barrado pelo STF, né? A Dilma e o Lula puderam indicar quem eles quiseram e nunca foram questionados em relação a isso. E vai além disso. Eu tenho alguns álbuns, alguns arquivos que eu vou acumulando ali, arquivando prints de jornais. Por exemplo, Folha de São Paulo, de 11 de setembro de 2007. Insatisfação de Lula motivou as alterações na Polícia Federal e na ABIN. O subtítulo é: petista quer ser informado sobre ações e avalia que a atuação da agência é insuficiente. Em 2016, a Dilma ela mudou o ministro da Justiça e pediu que o novo ministro enquadrasse a PF, porque ela estava irritada com a prisão do marqueteiro do PT, do João Santana, que antes de ser preso conseguiu sair do Brasil. E aí todo mundo se pergunta, a Dilma teve informação privilegiada da Polícia Federal naquela época, né? Ela ajudou o João Santana a deixar o Brasil, é algo muito estranho. E o Flávio Dino já disse várias vezes, ele deixa isso muito claro, que a Polícia Federal é dele. E, infelizmente, a Polícia Federal tem servido, sim, como um instrumento de perseguição política. O deputado Ubiratã Sanderson daqui a pouco vai poder falar um pouquinho mais para a gente, ele que é originalmente da Polícia Federal, né? Então, é só a gente perceber aí, a Paula citou alguns inquéritos que foram requisitados pelo Flávio Dino, basta ver quem são os alvos desses inquéritos, né? Não há ninguém ligado ao PT, aos comunistas e socialistas, absolutamente não há. Então, a gente sente saudade, né, Augusto, daquela Polícia Federal independente, né, ali que fazia aquelas operações de combate à corrupção às 6 da manhã, isso tudo foi por água abaixo, né? Então, a história contra o Bolsonaro era essa: indicou o diretor-geral da Polícia Federal, está interferindo na Polícia Federal. Repito, era uma prerrogativa constitucional dele. Se a partir desta indicação houvesse alguma interferência, ele deveria responder por isso. Aliás, quando o STF barra aquela indicação, a gente começa a ter, então, uma série de ilegalidades, arbitrariedades e abusos. Aquele foi um momento muito delicado e todo mundo fala disso até hoje, né? O Flávio Dino está nessa toada aí, como disse, do Lula e da Dilma, né? A Polícia Federal é particular deles. O PT nunca tem culpa de nada, a culpa é sempre dos outros, sempre dos outros. E fica muito claro, acho difícil escapar disso, que o G. Dias sabia dos riscos que havia, ele tinha sido informado sobre isso, não há dúvida nenhuma disso. A questão é saber por que ele não tomou as providências, né? Foi por incompetência? Foi por uma omissão? Foi por uma omissão deliberada? Porque ele recebeu os avisos por WhatsApp, uma sequência de avisos por WhatsApp, mas ele queria ser avisado de que maneira, afinal de contas, em 2023? Assim, por telegrama, um moleque de recado, por pombo correio, em 2023? Não é possível. Em 2023, as comunicações são absolutamente eletrônicas, né? E apesar de todos os alertas da ABIN, o G. Dias não se movimentou. Isso está muito claro. O que ele diz não se sustenta, o que o Flávio Dino diz não se sustenta, até porque o Flávio Dino é um que vem trocando, né, de discurso o tempo inteiro, porque no início ele não queria liberar as imagens porque essas imagens, a divulgação das imagens poderia prejudicar as investigações. Depois ele disse que faltava autorização do Alexandre de Moraes, que absolutamente não era necessária. Depois ele diz que não, já entreguei tudo que eu tinha, não, vou verificar se tem outras imagens. De repente aparece essa história de que as imagens foram apagadas. Então é tudo conversinha, e a gente sabe muito bem que eles empurram sempre a culpa para os outros, né? O Lula já botou culpa até na mulher que morreu. A gente não pode esquecer disso. Então, é isso. O Lula e a sua turma, desde o início, não queriam a CPMI, não queriam uma investigação sobre o 8 de janeiro, eles já tinham lá o veredito deles, né? Queriam trabalhar por aquilo de alguma forma, mas a gente não pode aceitar de maneira alguma isso, né? O que a gente deseja desde o início é a investigação doa a quem doer, e isso inclui os petistas, obviamente.